Olha, o livro de Gênesis, ele é muito mais do que só uma coleção de histórias antigas, sabe? É na verdade uma obra de arquitetura literária simplesmente genial. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos dar uma olhada na estrutura, no design do livro, para entender como ele já lança as bases de temas que vão ecoar por toda a Bíblia. Bora começar! Então, vamos pensar numa coisa. Qual é a grande questão aqui? Como é que um livro só, um livro super antigo, consegue essa façanha de começar com a criação de tudo, do universo inteiro, e terminar focado nos dramas, nas confusões de uma única família? Essa mudança de escala do cósmico para o pessoal é exatamente o segredo para a gente entender a estrutura de Gênesis. Pois é. A primeira parte do livro, ali nos capítulos de 1 a 11, faz uma coisa muito interessante. Ela constrói um cenário que é grandioso, perfeito, e logo em seguida ela derruba tudo. É como se nos apresentassem um mundo de ordem impecável que de repente se desfaz. E essa tensão, essa quebra, que vai mover toda a narrativa dali para frente. E a gente vê isso logo no começo. A narrativa da criação é quase uma poesia, super organizada. Tem um padrão muito claro, né? Primeiro Deus cria os ambientes, os espaços. E depois ele preenche esses espaços. Pensa bem, dia 1, luz e trevas. Aí no dia 4, o que preenche isso? Sol, lua, estrelas. Dia 2, céu e mares. No dia 5, vem as aves e os peixes. Dia 3, a terra seca. E no dia 6, os animais e, por fim, a humanidade. É uma imagem de um universo que foi pensado, que tem propósito, tudo em perfeita harmonia. Só que aí, tudo vira de cabeça para baixo. Aquela harmonia toda do Éden, ela é completamente invertida. Onde tinha união, agora tem separação. Onde tinha vida abundante, agora tem mortalidade. É essa ruptura, essa fratura na base de tudo que se torna o grande problema que o livro de Gênesis vai tentar resolver. E o pior é que essa quebra inicial não foi um caso isolado. Longe disso. O que a narrativa mostra pra gente é uma verdadeira espiral de caos, cada vez pior. Começa com a desobediência ali no jardim, certo? Daí evolui para um assassinato entre irmãos. Depois, a coisa se espalha, contamina a humanidade inteira, o que leva ao dilúvio. E o clímax disso tudo? A arrogância lá na Torre de Babel, que termina em confusão e dispersão. O abismo entre Deus e a humanidade só vai aumentando. Ok. Então o cenário é de caos total, certo? E é nesse ponto que a história apresenta a resposta, a solução divina. Mas olha, não é uma intervenção mágica, não é um plim e tudo se resolve. É um mecanismo bem específico, a aliança. Guardem essa palavra, porque é esse conceito que vai se tornar o motor de toda a história daqui para frente. Mas, afinal, o que é uma aliança nesse contexto bíblico? É importante entender que não é um simples contrato, tipo um acordo entre duas partes iguais. Não, a aliança aqui é uma iniciativa que parte de Deus para estabelecer um relacionamento sério, formal com a humanidade. E essa aliança vem com tudo. Promessas, obrigações, dá para pensar nela como a principal ferramenta de Deus para começar a colocar ordem no caos de novo. Para ficar ainda mais claro, vamos usar uma analogia. Pensa numa aliança como se fosse a ata de fundação de um grande projeto para a humanidade, sabe? Assim como o estatuto de uma empresa define a missão, as regras, os objetivos, a aliança estabelece os termos do plano de Deus para virar o jogo contra o caos. E é aqui que a gente percebe uma virada de chave na estratégia da narrativa. A primeira grande aliança, com Noé, tinha um escopo universal. Era uma promessa para toda a humanidade, para toda a criação. Mas agora, com Abraão, o foco muda. Ele se torna específico, particular. A solução de Deus para consertar o mundo vai passar por uma única família. Mas atenção, com o objetivo final que continua sendo global, abençoar a todos através dessa família. E é exatamente nesse ponto que a câmera da história dá um zoom. A escala muda completamente. O resto do livro de Gênesis meio que deixa o palco mundial em segundo plano e foca com uma lente de aumento em como essa promessa vai passando de geração em geração. E detalhe, por uma família que, como a gente vai ver, era bem complicada, cheia de problemas. E essa promessa feita a Abraão é fundamental. Ela tem 3 pilares, 3 pontos-chave que vão ser a espinha dorsal de todo o resto da Bíblia. Presta atenção. Primeiro, descendente, ou seja, a formação de um povo. Segundo, um lugar para esse povo, uma terra. E terceiro, um propósito que vai além deles mesmos.
ser um canal de bênção para o mundo todo. Então, como essa promessa começa a caminhar? A primeira passagem de bastão é para Isaac. E Isaac é o que a gente chama de filho do milagre, né? Ele nasceu quando Abraão e Sara já tinham perdido toda a esperança. A própria vida dele já é um sinal, um testemunho de que a promessa de Deus se cumpre, mesmo quando tudo parece impossível. Depois de Isaac, a promessa vai para Jacó. E aqui a coisa fica dramática. A história de como Jacó engana o próprio irmão Esaú para roubar a bênção é super famosa. E isso é importante. Mostra que essa linhagem escolhida por Deus não era de gente perfeita. Muito pelo contrário. A narrativa faz questão de não esconder as falhas dos seus heróis. E, finalmente, com Jacó, a promessa começa a se expandir de verdade. Ele até recebe um novo nome, Israel, que já aponta para o futuro. E os seus 12 filhos? Bom, eles se tornam os pais, os fundadores das 12 tribos que vão formar a nação. Aquela promessa lá de trás de uma grande nação agora começa a ganhar corpo, a deixar de ser só uma ideia para se tornar algo concreto. E chegamos na parte final de Gênesis, que dá um close em um desses 12 filhos, José. A história dele é incrível, funciona como um grande clímax para toda essa saga da família. É nela que os grandes temas do livro, tipo o caos humano de um lado e o plano de Deus do outro, se amarram de um jeito, muito poderoso. A vida de José é uma verdadeira montanha-russa de emoções. Pensa só, cada desgraça que acontece com ele, ser traído e vendido pelos próprios irmãos, ser preso por uma acusação falsa, tudo isso, por mais maluco que pareça, se torna o degrau que ele precisava para subir. A história deixa um padrão bem claro pra gente. Até os piores atos de maldade humana acabam sendo usados para cumprir um propósito divino muito maior. E tem uma frase dita pelo próprio José que é a síntese perfeita não só da história dele, mas de todo o livro de Gênesis. Essa ideia de que, mesmo no meio da maldade, da traição, do caos, existe um propósito maior, um plano redentor acontecendo por trás de tudo. É a grande mensagem. O caos não tem a palavra final. E pronto, a estrutura se fecha. O livro de Gênesis levou a gente numa jornada incrível, da quebra da ordem do universo até a formação de um povo, uma família. O grande problema do caos encontrou uma resposta, a promessa da aliança. E essa promessa agora tem um povo para levar adiante. Um povo que no final do livro está morando no Egito. E a narrativa termina nos deixando como uma ponta solta uma pergunta no ar. A promessa ainda não se cumpriu por completo, percebe? O povo existe, mas eles não estão na terra prometida. Eles são, na verdade, convidados no império estrangeiro. E esse final é de propósito. Ele prepara o terreno, arma o palco para a próxima grande história da Bíblia, a do Êxodo, da entrega da lei e da longa jornada que ainda falta para que a promessa, enfim, se cumpra totalmente.